Digalgás patrocina Jogo Limpo. Segunda parte de Jogo Limpo. Há um timorense a jogar no futebol profissional português. Chama-se Alfaia, joga no Lessa e já andou pela primeira divisão. Para ele, estes são os dias da angústia, sem contacto com Timor e sem notícias da família. Ele, Alfaia, mais do que ninguém, vai este fim de semana jogar de luto carregado. A solidariedade dos colegas tem ajudado a Alfaia a ultrapassar estes dias de pesadelo. Há 3 semanas que não consegue ter notícias de Dili, onde tem um tio e vários primos. A última vez que conseguiu saber novidades foi através da Austrália. Não eram nada favoráveis, as coisas viviam-se num ritmo muito, penso que muito terror e muita angústia e muito sofrimento das pessoas que na altura só pediam uma coisa ao povo internacional, que os ajudassem. Filho de um português e de uma timorense, Alfaia viu a infância interrompida quando teve de fugir de Baucau. Foi uma saída apressada desde a invasão dos indonésios a Timor. Pronto, lembro-me só de entrar no Gico na altura, depois encontrar-me no alto mar dentro de um barco. E depois, pronto, aí lembro-me, pronto, a passagem por Austrália, depois a vinda para Portugal. Apesar de só com 9 anos, Nelson Alfaia ainda se lembra dos momentos dramáticos que se viveram no cargueiro quando foram bombardeados pelos indonésios. Agora, com a semente do mal à solta em Timor, a família de Alfaia revive o pesadelo. Tem sido momentos muito difíceis passados no seio da família, principalmente com familiares em Timor, sabendo que já praticamente há 3 semanas não sabemos nada, não temos notícias da ilha. E então vivemos nesse impasse sem saber o que é que aconteceu aos familiares. Alfaia tem pena de ser o único timorense a jogar no campeonato português. Recebe, por isso, o carinho de toda a equipa. Basicamente, a conversa no balneário neste momento é sobre Timor. É um colega que está a ver uma situação extremamente difícil e nós estamos solitários com eles, com os timorenses em geral. Não é fácil. Vou-lhe dizer que nós sentimos muito, até porque o Alfaia é, como homem, dos melhores homens que eu conheci na minha vida. E pronto, nós também sentimos muito isso. Mas o mundo está podre. Este domingo, o Lessa vai subir ao relvado com faixas negras e t-shirts por Timor. Uma atitude que, para um homem neste estádio, vai ter a marca de um regresso adiado. E o futebol português começou já a homenagear Timor e os timorenses. A terceira jornada do campeonato começou esta noite no estádio do Bessa, onde terça-feira o Boa Vista se vai estrear na Liga dos Campeões. O Boa Vista recebeu o Belenenses, prestaram as duas equipas homenagem a Timor, foi guardado um minuto de silêncio, o árbitro apitou de preto e a partida foi ganha pelo clube do Bessa por 1-0. Golo de Gilmar, o primeiro golo por Timor, marcado nesta jornada. Todos unidos por uma causa que parece não ser ouvida por quem de direito, público, jornalistas, jogadores, equipa técnica, todos em uníssono reclamam paz no território malber. Um minuto de silêncio foi respeitado por aqueles que lutaram e ainda lutam pela liberdade. E nós queríamos, de facto, em nome da classe de treinadores de futebol, que não pode nem deve ficar indiferente ao sofrimento do povo de Timor-Leste, neste momento extremamente difícil e delicado. E nós, como disse mais uma vez, marcamos presença junto, demonstrando a nossa solidariedade para com o povo de Malbé. Este pequeno contributo representa apenas o que no momento se nos afigura viável. Aos jogadores era pedido um golo por Timor e ambas as equipas tentaram fazê-lo. Uma hesitação na defesa de Boa Vista e dando a Rui Pataca a possibilidade dos primeiros festejos. A passar pela meia hora de jogo, Timóteo de canto e leva a bola para a cabeça de Gilmar. O golo por Timor estava feito. O Boa Vista aproveitou este período para atacar mais o Belenenses e Timóteo ia por pouco conseguindo o 2-0. O Belenenses ainda tentou antes do intervalo o empate, mas o William estava na baliza do Boa Vista.
Com 15 minutos da segunda parte, Luís Manuel de Livre obriga Botelho a defesa apertada. Na resposta, o Belenenses chega a marcar, mas Jacinto Paixão anulou o gol por pertença falta na área do Boa Vista. Penso que houve dualidade de critérios durante os 90 minutos, o que a mim me preocupa, obviamente, mas penso que isso é independente do resultado. No entanto, o Belenenses ainda tentou o gol veio, obriga William a defesa apertada e a negar o empate. Acabamos por ser felizes na primeira parte porque fizemos um golo, mas penso que essa felicidade poderia ser maior se nós tivéssemos conquistado mais golos, porque nós temos algumas com mais oportunidades de golo, nomeadamente que o Belenenses não toda a partida. Penso que o jogo, em termos de jogo jogado, foi de veras repartido, em que naturalmente nós temos algumas cautelas na parte final, porque poderíamos, obviamente, estar sujeitos a levar o golo do Belenenses, podia ter acontecido uma vez ou outra, mas dada a eficácia da nossa equipa e o rigor e a necessidade de ganhar, considero que isto foi um jogo tipicamente de campeonatos. 1-0 ganhou o Boa Vista num encontro dedicado ao povo maubé. Com o pensamento em Timor, digeridos os empates da seleção, à espera do Sr. Sopas de 10 de outubro e com as taças europeias à vista, o futebol português regressa este fim de semana aos dias do campeonato. Os grandes enfrentam difíceis saídas, o Benfica aos Açores, o Sporting a Faro, o Futebol Clube do Porto a Braga. O Boa Vista, esse, como já se sabe, está confortavelmente à espera de mais ganhos. A terceira jornada da Primeira Liga reserva vida difícil para os três grandes. O Porto viaja até Braga depois de 2 empates consecutivos. O jogo não vai ser fácil, até porque a equipa local não tem qualquer ponto conquistado. Para amanhã, Fernando Santos já anunciou uma revolução na lista de convocados. Destaque para a ausência de Ruben Júnior, que foi titular no último jogo, e para o regresso de Deco e Paulinho Santos. No Sporting, a novidade é a chegada do italiano Franceschi para ocupar o lado esquerdo do meio-campo leonino. Molto contento, è un'esperienza che mi affascina molto. In questi giorni ho visto la città, mi piace molto, quindi spero che tutto vada per il meglio e di poter far bene per lo Sporting. Os Leões deslocam-se ao Algarve para defrontar o Farense, uma partida tradicionalmente difícil. Che spero? Spero di giocare, di ganhar. Stavo per dire di giocare bene, ma spero principalmente di ganhar e possibilmente anche di giocare bene, di fare un buon gioco, non solo la seconda parte ma anche la prima. No outro lado da segunda circular, o vizinho Benfica desloca-se ao estádio de São Miguel nos Açores para jogar com o Santa Clara, que esta época já roubou 2 pontos ao Sporting. Os encarnados querem repetir a vitória do último jogo, até porque ainda não conseguiram ganhar fora esta temporada. A novidade de Jupp Heynckes para domingo deverá ser o argentino Rojas, no lado esquerdo da defesa. Minha opinião, é uma equipa que joga bem, tem muitos bons jogadores, hábiles, manejam muito bem os espaços do campo. Nós temos que tratar de ter a bola e não deixar jogar a los jogadores mais importantes de Santa Clara. O Benfica parte amanhã para os Açores, depois do treino matinal. Manuel Fernandes já pregou uma partida ao Sporting, meia partida. Que partida espera pregar ao Benfica? Olha, acima de tudo, penso que o Santa Clara, se calhar, surpreendeu muita gente nestas 2 primeiras jornadas, mas a mim sinceramente não me surpreendeu, até porque eu sabia que, e há muita gente que não sabe, que esta equipa de Santa Clara, 6 jogadores são jogadores que vieram comigo da época anterior e alguns deles até vieram comigo da segunda B, e eu sabia que eles iriam ter uma resposta bastante positiva nesta primeira divisão. Sabia que eles tinham possibilidades de evoluir ainda bastante e o que aconteceu nestes 2 jogos foi de facto que eles jogaram com personalidades, indivíduos, independentemente do valor dos adversários. Manuel Fernandes, sei que você tem... Pode acabar. Penso que o Benfica, se calhar, estará mais avisado do que o Sporting, que se calhar foi mais surpreendido na primeira jornada, e se calhar iremos ter mais dificuldades, mas também há uma coisa que eu posso garantir, é que o Benfica vai passar também por dificuldades em São Miguel. Pode ganhar, como pode perder, mas não vai ter vida fácil em São Miguel.
Você tem estado atento ao Benfica, estudou o Benfica. O que espera que seja o Benfica nos Açores e de que forma espera controlar o Benfica nos Açores? Olha, acima de tudo, espero que o João Pinto não esteja muito inspirado. O João Pinto é um jogador... daqueles jogadores que os treinadores se preocupam. Uma vez que é um jogador que, de um momento para o outro, resolve um jogo. Mas eu, felizmente, na minha equipa também tenho alguns jogadores que, de um momento para o outro, resolvem jogos. Mas o João Pinto, de facto, é um jogador que eu admirei e admiro pelas suas características, pela sua intencionalidade de jogar futebol. E tive pena quando estive no Sporting que ele teve possibilidades de jogar para o Sporting e não foi. Portanto, é João Pinto o único problema do Santa Clara? Não estou a falar de João Pinto, que é um jogador que, por vezes, os treinadores gostam de ver jogadores com imaginação. Eu não concebo o futebol... Eu acho que é melhor preocupar-se com a equipa inteira do Benfica. Eu não concebo o futebol sem... Já é vocinha. Não concebo o futebol sem imaginação. E eu gosto de jogadores com imaginação, porque hoje todos os treinadores taticamente são bastante rigorosos. Por vezes não deixam que os adversários planem, se calhar, a sua superioridade sobre os outros. E um jogador com um rasgo de gênio resolve o jogo. Só uma coisa, Manuel Fernandes. Só por isso é que eu estou a falar de João Pinto, mas é evidente que existem outros jogadores do Benfica que também me preocupam, mas eu, sinceramente, eu penso que o Benfica deve estar mais preocupado que nós, até porque o dever e a obrigação de ganhar será do Benfica. Há uma preocupação, outra preocupação que eu detetei lendo uma entrevista, julgo, com um jogador do Santa Clara, que referiu o facto de haver muitos adeptos do Benfica que podem, durante o jogo, transformar-se em adeptos do Benfica e não em adeptos do Santa Clara. Esse ambiente pró-benfiquista pode ser uma condicionante para vocês? Olha, eu penso que o estádio vai estar todo vermelho. Sim, as duas equipas são vermelhas, claro. Muitas vezes vão-se confundir e se calhar há pessoas que vão puxar pelo Benfica naturalmente, principalmente aquelas pessoas que já há muitos anos, como sabe, o Santa Clara só há 1 ou 2 anos esta parte está a ganhar associados, a ganhar pessoas que gostem do clube e principalmente aqueles miúdos mais jovens, aqueles miúdos que estão agora a ver o Santa Clara e que também gostam do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, mas que gostam mais do Santa Clara. Se calhar outras gerações ainda gostam mais do Benfica e se calhar é isso que irá acontecer. Muitos irão se calhar gostar mais que o Benfica ganhe, mas eu faço um apelo a todo o açoriano. Penso que todo o açoriano deveria sentir orgulho neste jogo, que o seu clube ganhasse a um clube com a dimensão do Benfica. Manuel Fernandes, eu vou rematar esta parte com a opinião dos comentadores, mas gostava de chamar a esta conversa também Vítor Paneira, que está hoje numa posição bastante distanciada, joga na divisão de honra, olha para a primeira divisão. Vítor Paneira, olhando para os 3 grandes, e porque o Boa Vista já jogou e ganhou, mas olhando para estes jogos, gostava que você analisasse Porto, Benfica e Sporting. Estão mais fortes este ano? Mais equilibrados? Eu penso que também temos que ver o Boa Vista. O Boa Vista é uma equipa bastante forte. E não é por acaso que está a fazer o trabalho que fez o ano passado e está a continuar a fazer esta época. E eu vou pôr não 3 grandes, mas vou juntar a esses, o Boa Vista, passará a ser 4. O Futebol Clube do Porto é sempre a mesma equipa forte, como sempre. Este princípio da época também já o fez o ano passado, não entrou muito bem e acabou por ganhar o campeonato e fazer o pentacampeonato com toda a justiça e com toda a tranquilidade. O Sporting, na minha opinião, também está bastante forte. É uma equipa que tem que se ter em conta e com certeza vai dar que falar neste campeonato. E o Benfica, com certeza, um dos grandes opositores do Futebol Clube do Porto e do Sporting, juntamente com o Boa Vista, que está bastante forte e que poderá eventualmente, se jogar em conjunto, ser uma equipa que poderá, com certeza, ganhar o campeonato. Acha, Vítor Pereira, que esta época os grandes vão perder mais pontos no campeonato? O campeonato está equilibrado. Já não é fácil jogar em clubes tradicionalmente que as pessoas entendem que seja mais fácil jogar. Viu-se que o campeonato está nesta altura muito equilibrado, não há nenhuma equipa que tenha ganho 2 jogos, não na primeira liga como na segunda liga, portanto as equipas estão muito equilibradas, vai ser muito disputado e com certeza o campeão não vai irá ganhar este ano com a mesma vantagem que tinha nos anos anteriores.
Manuel Fernandes, tem a mesma opinião, olhando para os 3 ou 4 grandes do campeonato? Há um ano a esta parte, ou 2 anos, ou 3 anos a esta parte, tem-se notado isso. Os clubes de maior dimensão, os candidatos, os crónicos candidatos ao título, têm deixado muito mais pontos no campo dos clubes chamados pequenos ou de menor dimensão do que há uns anos a esta parte. Eu estou-me a lembrar que o desnível de resultados já não é tão flagrante como era há uns anos atrás. Eu lembro-me quando jogava futebol, o Sporting ganhava com relativa facilidade em casa 4, 5, 6 a outras equipas, e hoje isso não acontece se analisarmos... Por mérito dos mais pequenos ou porque os grandes ficaram mais fracos? Por mérito dos mais pequenos. Manuel Fernandes, no Santa Clara, penso que no Santa Clara trabalha-se tão bem como no Sporting, no Benfica ou no Porto. E digo no Santa Clara, como posso dizer do Estrela da Amadora, do Vitória de Setúbal, de clubes mais de menor dimensão. Mas em termos de trabalho, penso que é igual. A hierarquia dos 4 grandes vai alterar-se este ano, olhando para Benfica, Sporting e colocando-os em contraponto com o Porto e o Boa Vista, que foram os mais fortes da última época? Eu continuo a dizer que quando o campeonato se inicia, há 3 equipas sempre com possibilidade de chegar ao título. É evidente que, atendendo àquilo que se tem passado nos últimos anos, se calhar o Futebol Clube do Porto é considerado o mais favorito. E também atendendo que o Futebol Clube do Porto é uma equipa que nunca modifica o seu plantel, altera sempre 2, 3 pedras, mas mantém sempre uma estrutura base. O Sporting este ano e o Benfica também estão a manter mais ou menos a estrutura de 1 ou 2 anos atrás, e isso é importante para a estabilidade de uma equipa, embora se mude de treinador, que é normal isso acontecer, porque os treinadores pagam sempre. Penso que isso também no futuro é capaz de as pessoas analisarem e verificarem que não vale a pena mudar de treinador por tudo e por nada, mas penso que a estabilidade num plantel é importantíssimo para a carreira de uma equipa. E julgo que por isso o Porto tem tido a supremacia sobre os outros. O Boa Vista, penso eu, que está a aproximar-se em termos estruturais das grandes equipas, mas ainda não parte como candidato ao título, na minha opinião. Muito bem. Os nossos comentadores estão hoje na mesma posição quase, partindo para esta jornada. São os 3 jogos difíceis. Eduardo Barroso, o Sporting já deixou 2 pontos nos Açores e isso é quase um aviso para a Atinha Jardim em relação a esta deslocação do Benfica. O que é que espera do Sporting em Faro? Olha, eu vou lhe dizer, primeiro ia dar aqui um abraço ao Alfaia, na pessoa do Timorense, e lembrar às pessoas que já em 1965 o barco de onde ele saiu de Timor foi bombardeado por essas bestas indonésias que nós acreditámos 25 anos depois que iam capazes de manter a paz. Bombardeavam houve outras coisas iguais pelo percurso. Bombardeavam os barcos das pessoas que evacuaram. Isto é uma coisa espantosa. Mas pronto, estamos sempre a falar de Timor e eu de facto estou sempre com o Timor no coração e na mente. Mas agora voltando ao futebol, que a vida continua, o que é que eu penso do Sporting em Faro? Olha, primeiro penso ter algum receio. Olha, desejo sinceramente que o Sr. José Leirosa em Faro não tenha os ouvidos tão afinados como teve naquele jogo de abertura, porque senão lá vai o Sporting acabar com menos 2 ou 3 jogadores, porque aquela sensibilidade foi o homem que expulsou o Gaio. Mas eu estou a dizer isto agora para brincar. Portanto, eu desejo ao Sr. Leirosa uma grande arbitragem em Faro. Lembro que o Sporting em Faro ano passado fez uma grande exibição com uma arbitragem perfeita de um árbitro que era o Sr. Anderlino Pena, não sei se lembra. Foi o árbitro que compensou a ausência. Para bem do Sporting, que se não tínhamos perdido esse jogo também, foi substituir o tal árbitro que felizmente não foi. Mas, portanto, temos essa história para contar. O Sporting, o ano passado, teve uma arbitragem impecável em Faro e teve uma grande vitória em Faro. Eu espero que se repita, mas espero que, de facto, o Sr. Leiroz esteja à altura do jogo. E desejo isto com sinceridade. Espero que o Sr. Leiroz esteja à altura do jogo, porque é tempo da gente acabar com as interferências dos árbitros nos resultados do futebol. Pronto. Em relação ao Benfica nos Açores, eu fiquei surpreendido. Tenho uma grande ternura para o Manuel Fernandes, devo-lhe sempre aquele vídeo, não é? Que eu ponho sistematicamente, não é? Quando estou deprimido dos 7-1, ao Benfica para me moralizar. Acho que ele tem uma grande oportunidade de se redimir dessa machadada, e muito bem, como grande profissional que é, teve até pena de não roubar 3 pontos ao Sporting, não foi 2, ele que é um Sportingista assumido e é um homem, um homem do futebol do Sporting. Eu acho que ele tem uma oportunidade única de se redimir amanhã, ou depois da manhã,
fazendo aquilo que todos os sportinguistas esperam que ele faça, que é ganhar ao Benfica. Se não for possível, também não é muito grave. E ao Porto, de facto, eu acho que o Porto joga uma grande cartada em Braga. Eu acho que o Porto joga uma grande cartada em Braga, porque o Porto é uma grande equipe, o Porto é um candidato ao título, mas eu penso que o Porto não está habituado, o Porto não aguenta psicologicamente um terceiro empate ou a perder. E temos aí uma grande... Eu por acaso... Quer dizer, é evidente que eu gostava que isso acontecesse. Deixa ouvir o Lourenço Pinto para saber se não, mas eu acordo. gostava de ver qual era, o que é que aconteceria se o Porto de facto não ganhasse em Braga. Acho que teríamos de facto aí uma grande perspectiva de ter um grande campeonato, porque o Porto com certeza que ia reagir, mas ia ser muito difícil de ultrapassar este insucesso. São os tais 179 minutos a marcar, ou 180 marcando um gol. É sempre preocupante, mas eu recordo ao Dr. Eduardo Barroso o seguinte: no ano passado o Porto começou com um empate e uma derrota e deu logo um grande handicap aos adversários que não aproveitaram e chegaram ao fim do campeonato com um largo atraso. É evidente que o Porto, acaba sempre... O jogo em Braga é difícil, o Porto está preparado para isso, eu penso que vai ganhar o jogo em Braga, como é difícil também o jogo do Sporting em Faro e o jogo do Benfica em Santa Clara. E isto porque, tal como diz o Manuel Fernandes, há de facto uma subida dos mais pequenos. Mas também há uma subida dos maiores. Portanto, não há verdadeiramente apenas a subida dos menores. Os menores organizaram-se, estão bem treinados, bem orientados, os jogadores portugueses subiram e, de facto, há realmente uma aproximação, mas também há um abaixamento dos grandes. Mas eu queria dizer só o seguinte, ia deixar esta pergunta no ar, é pertinente e eu espero realmente que ouça, e o professor Rui Caçador, se puder responder, vai responder, se não puder responder, irá pedir à Federação alguma coisa para nos informar. Os calendários para o Campeonato Europeu estão feitos e definidos há muito tempo, com datas escolhidas por todos. Bom, chegamos à altura do apuramento e verifica-se que a Alemanha joga com a Turquia no dia 9 de outubro e Portugal joga a 10. Provavelmente a 9 também. Desculpe, eu só falo no concreto. A marcação estava feita atempadamente e aprovada pela UEFA. Era a 9 Alemanha-Turquia, a 10 Portugal-Hungria. Eu deixo no ar esta pergunta. Se na situação atual fosse Portugal a jogar a 9 e a Alemanha a 10, se a UEFA procuraria alterar e colocar tudo no mesmo dia, mesma hora. Eu pergunto, de onde resultou esta alteração para uniformizar o calendário no momento em que se define o apuramento de Portugal? Era uma coisa que eu gostava. Não é só o apuramento de Portugal, há outras seleções envolvidas. Pelo menos esta. E eu falo naquilo que me toca. É Portugal. Agora, o professor Rui Caçador deve saber se realmente está ou não este calendário fixado pela UEFA e a razão da sua alteração, estava previsto ou não estava prevista. Rui Caçador, estava previsto e peço-lhe uma resposta muito rápida, que estamos com o tempo já. Está previsto, a possibilidade é as equipas poderem optar entre o jogo de sábado e domingo. Infelizmente para nós, não vamos certamente jogar no dia 10. Mas já agora deixe-me só dizer-lhe esta questão. Nós gostávamos que o rigor da UEFA fosse sempre esse rigor, mas por vezes houvesse bom senso. Infelizmente, não houve bom senso no jogo que fizemos na Roménia, onde nós queríamos, na nossa publicidade, ter uma palavra por Timor, e a UEFA, que foi radical, não o fez. Há realmente questões de regulamento que a UEFA utiliza quando lhe convém e há outras alturas em que deveria ter outra abertura. Sinha Jardim, a ameaça do Sporting, que perdeu pontos nos Açores, e a ameaça do Manuel Fernandes, que garante que o Benfica vai ter dificuldades lá. Bem, o Santa Clara já demonstrou contra o Sporting que realmente foi uma equipa muito aguerrida, muito bem orientada, o que não podia deixar de ser com um treinador como o Manuel Fernandes. E há uma equipa que veste vermelho e tem a águia também. Exatamente, e além do mais temos esse em comum, a cor encarnada dos dois clubes.